Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe Nascimento e a aula de hoje é sobre o período pombalino, período que vai de 1750 até 1777. Gente, lá em Portugal nós vamos ter o rei Dom José I assumindo o trono. Só que o rei Dom José I ele vai se deparar com o governo português em crise. O Estado está em crise. Aí você me pergunta, professor, que crise é essa? Na verdade, a pergunta certa para o Enem é por que o Estado português ele vai estar em crise, né? Aí eu vou lhe dizer que o governo português está em crise, está passando por uma crise econômica, porque a Holanda, quando foi expulsa do Brasil, ela foi plantar o açúcar lá na região das Antilhas e ela vai gerar uma concorrência ao açúcar produzido aqui no Brasil. Ou seja, se a colônia não está produzindo, não está vendendo o suficiente, a metrópole ela não está arrecadando o suficiente, né? Não sei se você lembra lá sobre o mercantilismo, sobre a lógica mercantilista, sobre o monopólio comercial exercido da metrópole sobre a colônia, né? Então, há uma crise na política mercantilista. Por quê? Porque a colônia ela não está arrecadando o suficiente. Se a colônia não está vendendo o suficiente, a metrópole não está arrecadando o suficiente. Ou seja, há pouca entrada. Também, Portugal ele se meteu num tratado, conhecido como Tratado de Methuen, lá em 1703. O Tratado de Methuen, ou conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos, ele vai fazer com que o Portugal ele venda tecidos para... ele venda vinhos para... Ele venha vender vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra ela vende tecidos para Portugal. Qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é que quem mais vai vender nisso é a Inglaterra. E Portugal ele vai entrar em um processo de endividamento. Portugal vai passar por um déficit. Ou seja, a economia portuguesa ela vai se tornar uma economia dependente da economia britânica. Então, preste atenção. As entradas de Portugal estão em baixa, devido à crise do sistema colonial. Devido ao Tratado de Methuen, Portugal ele está gastando mais do que está arrecadando. Então, o governo português está em crise. E o rei Dom José I, ele, na tentativa de organizar o Estado, ele vai contratar Sebastião José de Carvalho, mais conhecido como Marquês de Pombal. Ele vai se tornar o primeiro-ministro de Portugal. Mas é o famoso déspota esclarecido, né? Não sei se você se lembra aí das aulas sobre iluminismo, que eu falei sobre despotismo esclarecido ou déspota esclarecido. Foi aquele governante que governou sendo influenciado pelas ideias iluministas. Mas vamos ver lá quais foram as medidas de Pombal. Gente, Marquês de Pombal ele vai transferir a corte da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763. Mas a pergunta certa para o Enem é por quê? Qual era o objetivo de Marquês de Pombal em tirar a capital da Bahia e transferir para o Rio de Janeiro? Na verdade, isso gerou muita insatisfação lá na Bahia. Mas o principal objetivo era porque o Rio de Janeiro está próximo da região do ouro. Então, havia a questão do contrabando, desvio ali do ouro. Então, para uma melhor arrecadação, é melhor fiscalizar. Então, para melhor fiscalizar, é melhor estar próximo. Também tem a questão lá dos tratados e limites. Professor, o que foram os tratados e limites? É que lá no sul do Brasil, lá entre Rio Grande do Sul e o Uruguai, é uma região litigiosa. Professor, o que é uma região litigiosa? É uma região em que é uma região bastante disputada pela Espanha e Portugal. Por quê, professor? Porque aquela região ali é a região da Cisplatina, é onde fica o Mar da Prata, o Mar de la Plata. Quem controla aquela região controla a saída para o Atlântico. Então, era uma região litigiosa. E Marquês de Pombal pensou, bem, olha só, se eu transferir
a capital da Bahia para o Rio de Janeiro, eu vou fiscalizar melhor a questão do ouro, e a capital ela vai estar próxima dessa região aí que está sendo disputada. Também, gente, Marquês de Pombal ele vai criar o diretório. Nesse diretório, ele vai falar sobre o projeto Índio Cidadão. Nesse projeto do Índio Cidadão, ele pensou assim, olha, eu vou proibir a escravização do índio. O índio agora ele é um súdito português. Uma vez que o índio é súdito português, ele vai pagar os tributos. Ele vai pagar os impostos. E, além do mais, ele vai garantir a ocupação do território e a defesa, né? Então, também serviu como controle sobre o trabalho do indígena, uma vez que os jesuítas eles não deixavam os índios serem escravizados. Aí ele pensou, bem, eu vou tornar um índio súdito, um índio cidadão, e agora ele vai ter que trabalhar, porque ele vai ter que pagar os impostos. E também ele garante a ocupação da terra. Também, Marquês de Pombal, ele vai expulsar os jesuítas. Por que, professor, que Marquês de Pombal ele expulsou os jesuítas? Primeiro, não sei se você se lembra da aula sobre Idade Média, a sociedade medieval, nós vamos ver que o clero ele não paga impostos. Então, os jesuítas, eles fazem parte das ordens religiosas, eles são quem? Eles são da onde? Eles são do clero. Então, eles não pagavam impostos. Além do mais, os jesuítas, eles estavam controlando a extração das drogas do sertão. Então isso estava sendo muito lucrativo e eles não estavam pagando impostos sobre essa extração das drogas do sertão. Também os jesuítas controlavam a mão de obra indígena, o que estava gerando muito problema aqui para a colônia. E Marquês de Pombal ele vai acusar os jesuítas de estarem fazendo concorrência ao Estado português. Ele pensou, olha, expulsa os jesuítas e nós vamos tomar o controle sobre a extração das drogas do sertão por meio das companhias de comércio e o negócio vai andar. Presta atenção, olha só o que Marquês de Pombal fez. Ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro. E isso facilitou na questão da fiscalização do ouro e na observação ali dos tratados de limites daquela região litigiosa. Ele, sobre a questão do trabalho, ele vai transformar o índio em cidadão, o projeto Índio Cidadão. Ele vai aumentar os impostos, porque o índio ele vai ter que pagar os tributos, não é? Também ele resolve o problema do trabalho indígena. Ele expulsa os jesuítas. Quando ele expulsa os jesuítas, ele vai assumir o controle sobre a extração das drogas do sertão. Olha o Marquês de Pombal aí tentando aumentar a arrecadação do Estado português. Também, o Marquês de Pombal ele vai criar a escola régia e leiga. O que é a escola régia? É uma escola como se fosse do Estado, do reino. Ele vai, uma vez que ele vai expulsar os jesuítas que eram responsáveis pela educação na colônia, o governo ele vai assumir. Também ele vai criar a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e, posteriormente, e também paralelamente, ele vai criar a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Só que isso é enunciado de questão lá no Enem. O que você tem que saber é por que Marquês de Pombal ele vai criar as companhias de comércio. Qual era o objetivo? Ele queria fortalecer a lógica mercantilista. Ele queria manter o real monopólio sobre a economia da região. Ou seja, ele queria aumentar os lucros. Professor, o que era essa companhia de comércio? Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Para que servia uma companhia de comércio? Funcionava assim. Os colonos eles só iam poder vender para a companhia de comércio. E a companhia de comércio, ela vendia para quem ela quisesse. Ou seja, ela representava o quê? O monopólio régio, a lógica mercantilista. Não se esqueça disso. Gente, também Marquês de Pombal, ele tentando aumentar a arrecadação do Estado português, ele vai extinguir o antigo imposto conhecido como o quinto, 20%. E ele vai criar a finta
que eram 100 arrobas no ano, era uma quantia fixa. Isso vai se aplicar bastante à questão do ouro, né? E depois, querendo apertar mais ainda sobre a cobrança de impostos, ele vai criar a captação, que era aproximadamente 170 gramas por cabeça de escravo trabalhado na lavoura. Esse controle ferrenho do governo português sobre a colônia, isso vai gerar várias insatisfações, principalmente sobre essa questão da captação. Porque o que estava acontecendo? O ouro aqui no Brasil, ele estava começando a ficar escasso. Só que o Marquês de Pombal, ele falava, não, isso aí é contrabando. Então vamos apertar, não quero nem saber. O cara tem 10 escravos, ele vai ter que pagar uma quantia por cabeça de escravos. Aí entra a captação, né, de capita do latim. Então, só que, qual era o problema? Como o ouro estava ficando escasso, ele não conseguiu mais 170 gramas por cabeça de escravo. Então, eles conseguiram bem menos. Mas o que o governo falava? Não quero saber, você vai ter que pagar. Se não pagar, vai rolar a derrama. Professor, o que era derrama? Era a cobrança dos impostos atrasados. Provavelmente o governo entraria na sua propriedade e ele iria confiscar os seus bens até que você ficasse quite para com o governo português. Gente, em 1777 vai morrer o rei Dom José I, Dona Maria I, que ficou conhecido como Maria Louca, né? Ela vai ficar esquizofrênica, e o rei Dom João VI vai se tornar príncipe, na verdade, Dom João VI vai se tornar príncipe regente. Nós vamos chamar de a viradeira, porque Dona Maria, antes de ficar doida, ela vai desfazer quase tudo que Marquês de Pombal ele havia feito. E o governo português, que estava ascendendo, que estava se organizando, ele vai voltar à estaca zero. Consequências do governo de Marquês de Pombal ou do período pombalino. Vai ter um forte controle da metrópole sobre a colônia, né? Já falei, a questão da lógica mercantilista. Também vai rolar várias revoltas emancipacionistas, que nós vamos ver mais à frente, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, e as atenções vão se voltar toda para o Rio de Janeiro. Claro, ele é a capital. Gente, eu espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço a todos e bom estudo. Valeu!